Fiquei um tempão sumida, né? Mas eu voltei. Oi, tudo bom? Eu sou a Eri, eu sou artista e ilustradora e eu acredito que criatividade é um estilo de vida. Bom, eu sei que eu fiquei um tempão sumida aqui do YouTube, mas eu continuei aparecendo lá pelo Instagram, inclusive me segue aqui se você quiser saber mais sobre as minhas encomendas de desenho personalizadas, mas de vez em quando eu também faço alguns lançamentos de prints. E espero estar sempre trazendo alguma novidade para vocês. Inclusive também lá pelo Instagram que eu mantive um certo contato com vocês, né? Contei um pouquinho sobre as minhas novidades, sobre as mudanças que eu tive ao longo desses meses. Mas eu senti falta de ter um contato um pouquinho mais profundo, poder abordar alguns temas com mais profundidade, falar um pouco mais sobre o meu processo de desenho, trazer alguns desenhos para vocês que não fosse num vídeo tão comprimido como são das outras redes. E por isso senti essa necessidade e essa vontade mesmo de voltar aqui pro YouTube. E o plano é continuar por aqui, pelo menos semanalmente, né? Trazer algum vídeo novo, já tô com várias ideias. Inclusive, se você quiser algum tema específico, qualquer coisa que vocês queiram ver, desenho no meu traço, algum desafio, alguma coisa voltada para desenho, arte, coloca aqui nos comentários para eu saber o que você tem interesse de ver. Mas levando em consideração que eu fiquei todo esse tempo fora, né? Aprendi algumas coisinhas novas. E não só sobre as técnicas, né? Muitas técnicas realmente eu aprendi, eu estudei, fui praticando ao longo desse tempo, mas também alguns aprendizados mais soft skills, vamos colocar assim, alguns aprendizados mais mentais. Mas também alguns aprendizados sobre como lidar melhor com a vida, a partir do que eu aprendi com desenho, tá bom? Então assim, a vida imitando a arte imitando a vida, o que eu aprendi em um serve pro outro. Então vamos lá. Para as 5 coisas que eu aprendi a partir do desenho, né? Que eu aprendi com o desenho. E aí, quando eu tava fazendo o roteiro, me empolguei um pouquinho, ainda trouxe um bônus pro final, que é só uma complementação, vamos colocar assim. E a primeira coisa que eu quis trazer aqui pra vocês é: confie no processo. Assim, pra quem passa por algum tipo de ansiedade, né? Muita expectativa, querer saber como é que vai ficar o resultado, querer controlar o resultado de alguma forma, eu sei que é difícil se entregar, deixar ir, né? Viver o processo, viver uma coisa de cada vez e não ficar querendo controlar como é que aquilo vai sair, né? Dá uma certa preocupação de tipo, meu Deus, se ficar uma merda, se eu fizer errado, se não der certo isso. Mas em alguns momentos eu fiquei me perguntando o que seria dar certo, né? Pensa num desenho que deu certo. Passou uma mensagem? Usou a técnica correta? Saiu igual a referência? Não sei. Não sei se isso seria o certo, né? Para mim, mais do que tudo, a função da arte é a expressão. Então, eu sei que o desenho em si tem um pouco mais de técnica e a ilustração tem objetivos sim, assim como o design, mas a arte como um todo é um campo de expressão. Então, é para você colocar ali no papel ou em qualquer outra forma de arte, aquilo que você precisa expressar, aquilo que você precisa colocar no mundo de alguma forma, expor. E como que isso vai dar errado, né? E assim, pra ser bem sincera com vocês, eu tive muito problema no começo pra me entender com a aquarela. Então, uma técnica que eu tive mais conflitos, assim, pra não dizer que eu queria jogar a mesa pro alto, foi a aquarela. Porque eu tenho muito pouco controle sobre o comportamento da água, da aquarela em si, como é que ela fica no papel. E ela mancha, ela é fluida, ela é livre. Mas as mesmas coisas que fizeram eu me irritar e sentir a aquarela como um desafio foram as que fizeram me apaixonar por ela. Porque assim, no final das contas, quando eu tô fazendo um desenho na aquarela, cada resultado vai ser único. E eu acho isso incrível, isso é muito lindo. Então, mesmo que não saia exatamente como eu planejei ou como eu achei que deveria ser, será que ainda assim deu errado? E outra coisa que acontece muito nessa questão do processo em si é que às vezes parece que tá muito feio. Ainda mais quem trabalha assim, de camada em camada, né? Tanto na aquarela quanto lápis de cor, grafite. Cara, tem momentos que você tá ali fazendo a pele, por exemplo, de um retrato. E aí aquilo fica um borrão esquisito, parece que vai dar muito errado, que tá feio, não tem definição. Só que você tem que confiar no processo, porque aos pouquinhos você vai trazendo profundidade, você vai trazendo brilho, você vai trazendo as sombras. E depois vem a definição, depois fica como você gostaria que ficasse, né? Ou pelo menos fica de uma maneira que a sua intenção tá explícita ali. Então esse ponto é extremamente importante. Confia no processo.
Porque no final, mesmo que não dê certo ou não saia exatamente como você planejava ou esperava, vai sair do jeito que tinha que ser. E uma coisa que pode acontecer também é que às vezes no meio do processo você se transforma. Você não é mais a mesma pessoa. Às vezes isso pode acontecer num desenho de algumas horas, mas ao longo da vida isso acontece várias vezes. Então assim, você pode começar um desenho querendo que ele tenha mais tons frios, só que aí caiu uma mancha ou você pegou um pouquinho mais de amarelo e ficou num tom super bonito e você misturou um pouco com os tons quentes, né? Só um exemplo. E aí você se apaixonou por aquilo, você resolveu mudar o seu plano inicial. Se você tem liberdade para fazer isso nesse desenho, por que não? E esse ponto assim de experimentação, de deixar acontecer, né, de ser fluido, me leva também para um outro ponto, que é o número 2, da segunda coisa que eu aprendi com o desenho nesse tempo, que é aproveitar o processo. Se deixar mais livre, para curtir, sabe, para deixar fluir. Eu reparei que todas as vezes que eu tentava fazer tudo muito certinho, com as medidas certas, assim, e eu sei que existe desenho realista, que existem técnicas, né, de, por exemplo, desenho técnico de arquitetura, de outras coisas, que a pessoa tem que fazer aquilo certinho mesmo. Mas no meu caso, né, no caso das ilustrações que eu faço, eu não preciso manter essa rigidez. Então, nos momentos que eu tentei seguir à risca a medida a medida de uma flor, por exemplo, de um rosto, né, tentar deixar tudo muito simétrico, foram os momentos que eu mais me estressei e não gostei do resultado, tá? Inclusive, eu tenho um exemplo de desenho de retrato que eu fiz desse jeito, eu me estressei muito, não gostei do resultado, vou pegar pra vocês. E um outro exemplo de corpo em movimento que eu fiz, que foi quando caiu essa ficha assim pra mim, de tipo, nossa, agora que eu não tô demarcando exatamente a folha, ou analisando como é que tem que ficar o joelho, a cabeça, não sei o quê, foi quando eu me diverti mais, sabe? Foi quando foi mais prazeroso, eu deixei fluir, eu fui curtindo e eu gostei muito do resultado. Inclusive, muitas pessoas gostaram e quiseram comprar até o print depois desse desenho. E assim, ao longo da nossa vida e do próprio desenho, a maior parte do tempo você vai estar no processo. Você vai estar construindo alguma coisa. Porque o momento que você chega lá, né? O momento que você termina a obra e entrega, é aquilo, acabou. Vamos para a próxima. Vamos ver qual vai ser o novo desafio, qual vai ser o novo desenho, qual vai ser a nova ilustração, qual vai ser a próxima escolha da nossa vida. Então isso serve para muitas coisas. Uma formatura, um casamento, uma premiação, é só aquilo, é só aquele momento que passa muito rápido. A maior parte do tempo você passa construindo, criando, fazendo com que aquilo se torne realidade. Não é aquele marco temporal em si, é o processo. Então, assim, não faria sentido a gente não aproveitar o processo, que afinal de contas é a vida. E qual é o resultado da vida? Vou pegar aqui para mostrar para vocês o exemplo que eu falei. Vamos lá. Esse aqui foi o desenho que eu não gostei. Ó. Eu não me diverti fazendo ele. Eu não gostei da forma como foi distribuído no papel. Eu não gostei muito da construção mesmo, das sombras. Enfim, o processo foi um pouco estressante pra mim. E no final eu não gostei muito do resultado, tá? E esse aqui foi um que eu adorei. E os meus seguidores também. Então, assim, não é uma questão de perfeição, tá? É uma questão de fluidez e prazer. É uma questão de aproveitar e se divertir enquanto a coisa está sendo feita. E não só deixar pra curtir quando chega na linha de chegada, porque passa muito rápido o momento da linha de chegada. E digo mais, tá? Eu acho que quando você aproveita o processo, o resultado tende a ser muito melhor. Bom, a terceira coisa que eu quis trazer aqui pra vocês é: tudo é uma questão de perspectiva. E assim, eu acredito que quando a gente cria alguma coisa, quando a gente cria um desenho, quando a gente monta uma aula, quando a gente tira uma foto, quando a gente faz tudo, a gente tem alguma intenção por trás daquilo, né? Mesmo que não seja consciente. Você queria passar alguma coisa com aquilo. Só que, uma vez colocado no mundo, aquilo fica livre para interpretação. Não tá mais no seu controle. Então, abre mão de querer que as coisas sejam interpretadas ou vistas da forma como você intencionou inicialmente, porque não dá pra controlar isso. Só vai trazer sofrimento, sabe? E outra coisa que vem a partir disso é parar de levar as coisas pro pessoal. Então, às vezes, você pode ter adorado um trabalho que você fez, uma peça artística, alguma coisa que você produziu,
e o mundo não aceitar aquilo tão bem, algumas pessoas não gostarem tanto daquilo, não ver beleza, ou achar que a forma que você se colocou não foi tão bacana, que você não é tão boa, assim, não leva pro pessoal, sabe? Porque é uma questão de perspectiva, é uma questão também da bagagem de cada um, das experiências de cada um. Então a perspectiva de cada um fica moldada pelo que cada pessoa viveu, aprendeu, como as pessoas se colocam no mundo também, o que elas receberam. Então assim, tenta não levar as coisas pro pessoal, porque a interpretação vai ser livre. Saiba que você fez o seu melhor, você fez o que você podia fazer, que você se divertiu no processo e deixou fluir. Aprendizado número 4. Tem vezes que dá pra gente apagar e começar de novo. Mas tem vezes que só jogando fora e começando num papel novo. Precisa elaborar esse? Tô brincando, claro que eu vou elaborar. Gente, por causa desse aprendizado que eu comecei a fazer as minhas encomendas, principalmente quando são desenhos grandes, né, numa folha de rascunho, para depois fazer o decalque, né, para passar para folha definitiva. Porque assim, pode ser que você consiga pegar as formas e o desenho de primeira, mas pode ser que às vezes você tenha que apagar várias vezes, não esteja fluindo, não dê certo, uma coisa não encaixe com a outra e você vai ficar apagando. E assim, se você ficar apagando muito, você vai acabar manchando aquele papel. E se você continuar forçando, pode ser que você rasgue aquele papel. Então, tem coisas, né, tem experiências assim, tem desenhos que você consegue sim apagar e refazer, ou consertar alguns detalhes. Mas tem outros que só começando de novo, sabe? Com a cabeça fresca, descansando, talvez no dia seguinte. E se ainda assim não der certo, talvez desistir daquele desenho, que eu não digo nem desistir de uma maneira assim, derrotada, sabe? Mas só abrir mão mesmo, às vezes não era pra ser aquilo. E tentar outro dia, num papel novo, um desenho novo, uma referência nova. Agora pensa comigo, se eu não estivesse falando de desenho, bateu aí? É porque isso serve pra qualquer situação na nossa vida, né? Pode ser um relacionamento, né, afetivo, um namoro, uma amizade, um emprego. Pode ser que você esteja insistindo numa coisa que não seja pra você, que naquele momento não vai dar certo. De repente você precisa dar um tempo, de repente você precisa descansar, tirar um pouco a sua cabeça daquilo. Mas às vezes só não era pra ser. Fica com essa daí. E vamos para o aprendizado número 5, galera. Você não desenha só quando tá desenhando. Você não tá criando, produzindo, desenhando só no momento que você senta, pega o papel e a caneta e começa a desenhar. Todo esse processo, essa criação, começa muito antes e continua depois. Porque tudo que a gente faz, que a gente cria, né, principalmente a gente que trabalha com criatividade, demanda inspiração e demanda também a união das nossas referências. Então, o desenho não é só sentar e desenhar. Quando eu tô assistindo um filme, quando eu tô num bar, quando eu tô viajando, quando eu tô conversando com alguém, eu tô colecionando referências, eu tô colecionando inspirações pra criar. Quando eu tô dormindo, eu tô fazendo essas conexões. E aí desencadeia em várias outras coisas também. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu tô me exercitando, eu tô fortalecendo também os meus tendões pra não ter tendinite quando eu tô desenhando. Então isso faz parte do meu processo. Porque se eu não tiver com saúde mental e física, eu não consigo render, eu não consigo produzir, eu não consigo terminar aquela obra. E mesmo que você vai desenhar uma coisa assim, óbvia, vamos pra rua fazer uma ilustração de uma montanha que você tá olhando, né? Ah, eu não tive que coletar referência, a montanha tá ali, eu só peguei e desenhei. Mesmo assim, a posição que você escolhe, a rua que você escolheu pra estar, a montanha, o recorte, a paleta de cores que você vai escolher pra representar aquela imagem, tudo isso depende do seu referencial, depende de quem você é, de como você se construiu. Então nunca é só sentar e desenhar. Tem todo um trabalho fora das câmeras para que isso aconteça. E aí, como eu falei, quando você está dormindo, quando você está descansando também, isso faz parte do processo. E isso me faz pensar, assim, no que eu quis trazer como um bônus, né, de aprendizado, que é, o ócio é essencial. Eu acredito muito que a criatividade é algo que a gente possa, sim, praticar, mas é algo também que flui através de nós. Então, se você está o tempo todo ocupado, produzindo, né, com a sua mente ocupada, com o seu corpo cansado, você não vai conseguir fazer com que essa criatividade flua, porque você não vai conseguir conectar
as ideias novas, os aprendizados, os pontos que você foi coletando ao longo do dia, dos dias, né? Para que aquilo se junte, né? Se conecte e vire algo novo. Então, o ócio é essencial para a criação. E quando eu falo de ócio, de descanso, eu não tô falando de ficar sentado scrollando o celular, não. Porque você ainda tá consumindo conteúdo fazendo isso. Eu tô falando assim, para um momento de contemplação mesmo. De olhar, de repente, as ondas batendo no mar, de parar para meditar um pouco, sei lá, ficar deitado olhando pro teto, né? Ficar olhando para a copa das árvores, conversando através do vento. Mas assim, é esvaziar mesmo, fazer as pazes com o vazio, para a criatividade poder fluir através de você, através desse vazio. Então é um equilíbrio muito grande entre experiências e referências e pesquisa e busca, com o ócio, o vazio, o descanso, para poder fluir e conectar essas novas ideias. Você precisa de momentos de nada para poder efetivamente criar nos momentos de produtividade. E aí, você já tinha pensado em algum desses itens? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Eu quero que vocês me contem qual desses itens foi o que mais abriu a sua mente. Se você também achou uma bosta, não gostou de nada, não achou que foi bom, foi tudo muito óbvio, comenta também porque vai engajar do mesmo jeito. E como eu disse, me fala quais outros temas vocês querem ver por aqui. E se você chegou até aqui no vídeo, eu quero que você comente um emoji que represente a criatividade pra você. Então, um beijo e até a próxima. Vocês viram que eu mudei a capa? Gente, eu me senti um peixe tentando usar o Photoshop depois de tantos anos sem mexer. Foi muito difícil uma capa tão simples. Mas tá bom, consegui.